Fala pessoal, tudo certo? Bom pessoal, vamos iniciar mais uma aula aí para o canal. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, que é muito importante, né? No final deixar o seu comentário. E dizer também, pessoal, que essa aula eu estou gravando do meu escritório, tá? Então aqui eu não tenho um microfone profissional porque eu costumo fazer os vídeos de casa, né? Então às vezes a gravação pode ficar com áudio não tão bom, tá? Mas para eu continuar atualizando vocês, eu decidi fazer mesmo assim, tá? E, bom, como tá aí no título, né? Eu quero mostrar para vocês, né? Como identificar um trade vencedor, que é o que? Aquele trade que tem uma enorme possibilidade de dar certo, né? Mas não quer dizer, né, é sempre bom a gente salientar que um trade vencedor, né, que você está enxergando ali a possibilidade, né, de um bom trade, digamos assim, não quer dizer que ele vai dar alvo, tá? Mas as chances, né, dele dar alvo é muito maior. E aí eu vou passar para vocês, inclusive, quais são os meus critérios, né? Coisas que às vezes eu já falei, mas vou mostrar uma operação que eu peguei hoje, tá? Foi a única operação que eu fiz. Inclusive, se você me segue lá no Insta, né, você provavelmente viu essa operação, tá? Então vamos lá, pessoal. Como muitos sabem, eu trabalho em cima do price action, né? E existe assim alguns filtros, tá, que pode deixar a tomada de posição mais interessante, tá? Primeira coisa que eu digo para vocês é tentar sempre trabalhar a favor da tendência, certo? E se vocês forem operar contra, vocês esperarem uma quebra de tendência, tá? Ou seja, o mercado parar de renovar topo, parar de renovar fundo. Eu vou falar sobre o dia de hoje, tá? Porque foi o dia que a gente operou, né? Todo mundo tá lembrando e foi também o trade que eu peguei. O que acontece, pessoal? Nós tivemos algumas possibilidades de trade aqui na abertura do pregão, só que eram trades, pessoal, sem alvo, tá? Eram trades às vezes que não tinha risco retorno, às vezes a localização do gatilho tinha ficado muito afastado do ponto de suporte, do ponto de resistência, né? E esse trade que eu assumi, ele se enquadrava em todos os quesitos, né? E eu quero passar para vocês, né, quais são esses critérios que eu identifico que pode ser um trade vencedor. E eu priorizo, né? Eu tento pegar trades desse tipo porque eu sei que tende a minha taxa de acerto a aumentar bastante, tá? E esse trade em questão não foi só eu que peguei, né? Vários alunos também pegaram. O que acontece? Um trade que eu foco muito para pegar, como vocês sabem, um trade a favor da tendência. Mas, quando nós falamos de trade a favor da tendência, nem sempre nós vamos ter um trade viável. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês de uma possibilidade de trade que deu e eu não quis assumir. E vou mostrar para vocês porque eu não quis assumir. O trade foi basicamente isso aqui, pessoal. O mercado, ele fez um movimento de alta, tá? Depois ele corrigiu, ele rompeu 50% do dia. Ó, vou deixar a FIBO aqui para a gente conseguir visualizar. Ó. Então a FIBO está aqui. Estão vendo que o candle vermelho rompe? Depois o candle verde, o próximo, candle 14, devolve de novo. Rompe para cima. Aí nós vemos aqui, ó, candle 15 testando os 50%, deixando um candle interessante. Depois o candle 17, pessoal, testando e deixando outro candle interessante. Um baita gatilho. Esse trade aqui tem algumas coisas alinhadas, tá? Tá a favor da tendência, né? Nós temos gatilho, só que tem outras coisas que deixam o trade um pouco desfavorável, né? E esses outros detalhes que eu vou mencionar pode ser o detalhe que vai fazer às vezes você não ter êxito nesse trade. O principal aqui, pessoal, é o que? A formação desse candle foi bem próxima ao topo, tá? Vou usar essa caixinha aqui. Estão vendo que aqui era a máxima do dia, ó? E aí o que acontece? Vou dar um zoom para ficar bem claro. Às vezes a pessoa decide tomar uma posição aqui, tá? Referente ao pullback, o mercado simplesmente testa o topo e volta a cair. Pode ver, ó, que ele segura no topo. E se esse negócio desaba aqui, ó? Inclusive, se o cara deixou um stop colado aqui, que obviamente não é o correto, né? Ele tomaria um violino, mas se ele deixou o stop descolado, ainda conseguiria pegar ali uma operação, digamos, de sucesso. Mas não é o típico trade tranquilo de se realizar, né? Você tem uma grande chance do mercado testar o topo anterior e voltar. Vou dar outro exemplo para vocês, que logo à frente surgiu também. O mercado vem testar esse topo aqui, ó. Ó, faz o pullback, primeiro ele faz o pullback, né?
aí ele volta a testar o topo e ele começa a rejeitar, começa a deixar gatilho. Nós temos o que aqui, pessoal? Uma quebra de estrutura. Inclusive eu falei isso lá no Instagram. Mas por que o trade não estava tão interessante, pessoal, para a gente pegar, né? Não era aquele trade que eu considero trade vencedor. De novo, pessoal, quero deixar claro. Esse termo trade vencedor, na minha concepção, estou passando a minha concepção, é aquele trade que tem uma enorme chance e uma enorme probabilidade de dar alvo, tá? Que se você focar nesse tipo de trade, provavelmente o seu êxito, né, a sua taxa de acerto, ela tende a aumentar, se você parar de ficar pegando qualquer coisa. Porque hoje foi um dia claro para isso, pessoal. Teve algumas possibilidades, foram bastante até, só que sem alvo, né? A outra foi essa aqui, ó, o mercado testa o topo, deixa gatilho, só que por que não compensava? Porque ele havia feito um rompimento deste topo anterior aqui, pessoal. E aí lembra daquela regrinha básica, topo rompido vira suporte, suporte rompido vira resistência? Então o que poderia acontecer? O mercado testar aqui a região e voltar a subir, que inclusive foi o que o preço fez, ele andou pouco. Mas aqui ainda teve pessoas, né, que mandou mensagem, falou que quis assumir na vantagem. A pessoa entrou no risco, estava ciente. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a situação do trade que eu peguei para vocês verem como estava mais favorável. Primeiro, nós tínhamos nessa região aqui a região de topo, tá? Anterior, e era também, pessoal, 50% do dia. Eu gosto bastante de avaliar essa região, tá? Só que a questão aqui vamos analisar agora em relação aos outros, às outras situações, tá? Aonde que está o meu próximo ponto de parada? Tudo isso aqui, pessoal, eu fiz ao vivo, tá? Lá no Instagram. Então, se você não me segue, é muito importante, pessoal, você me seguir, porque você tem a oportunidade de absorver todo esse conteúdo aqui enquanto eu estou falando. E outra coisa, se você também quer entender, aprender toda a minha metodologia, né? O porquê que eu faço determinadas compras, vendas, o porquê que eu uso gatilho, isso, aquilo. Pessoal, tem o meu treinamento onde você vai aprender tudo. Praticamente da base até ao operacional. Você vai sair operando com a minha analogia, tá? Então tem muitas pessoas às vezes que não assiste todos os vídeos, porque eu deixo para falar só no final ali sobre os meus treinamentos. Então eu vou começar a falar ali no início, no meio do vídeo, tá? Para as pessoas conseguirem saber. Então se você tem interesse em se tornar meu aluno, tem um link na descrição, beleza? Então o que acontece, pessoal? Qual que era o último ponto de parada do preço? Era o topo, concorda? Igual aquele cenário lá, lembra que o mercado corrigiu e nós tínhamos o topo aqui e o preço poderia testar? Aqui nós já temos um cenário bem diferente. Primeiro, nós estamos a favor da tendência. Segundo, pessoal, nós vemos uma enorme rejeição inferior, ou seja, entrada de interesse comprador, claro, nítido, tá? E o melhor de tudo, pessoal, aqui nós tínhamos um espaço consideravelmente grande para o preço subir, coisa de quase 500 pontos até ele buscar o topo. E nós tínhamos um risco aqui de mais ou menos 270 pontos, isso na ruptura, porque eu peguei um pouquinho abaixo aqui na vantagem. O que acontece? Esse trade aqui eu considero que é um trade vencedor. Eu falo para você que vale muito mais a pena você arriscar, se for o seu primeiro trade, tá? Vamos pôr assim, pô, é meu primeiro trade, eu quero tentar ser o mais assertivo possível. Vale muito mais a pena você tentar arriscar num trade desse do que nos trades anteriores ali onde a gente não tem alvo, onde a gente está comprando muito próximo de um topo, vendendo muito próximo de um fundo. Então aqui nós temos uma confluência de fatores, nós temos a tendência que é muito importante, nós temos o preço testando uma região extremamente relevante, tá? Os 50% do dia, topo anterior, e nós temos a formação de gatilhos interessantíssimos. E um outro ponto que também é muito importante, pessoal, os gatilhos em si não se afastaram dessa região, porque muitas vezes quando o gatilho ele se afasta ali da região de suporte ou da região de resistência, isso automaticamente já complica muito o trade. Por quê? Porque nós temos que entender, pessoal, que o mercado não necessariamente ele vai, por exemplo, deixar os gatilhos e seguir o movimento. Às vezes o próprio gatilho já fez o movimento. Como assim, Arthur? Não entendi. Muito simples, pessoal. Às vezes o mercado ele abre aqui em cima, aí ele vai lá em cima, testa, volta, deixa um gatilho gigante aqui, ó. E depois, de novo, repete o mesmo cenário. O que ele fez aqui, pessoal? No próprio candle, ele fez o pullback no 50% e já chegou no topo, já deu o alvo. E aí acontece que se você comprar aqui, você está comprando na máxima, o preço pode simplesmente testar aqui e voltar.
Então esse critério é muito importante. Estão vendo que os gatilhos lá foram muito grandes, eles saíram dos 50 e já se aproximaram do topo. Então aqui a gente tinha todo um contexto favorável. Tanto é que foi o único trade que eu decidi assumir. Ele ameaçou querer voltar. Pode ver aqui, ó, entrou pressão vendedora. Mas, se você está ciente daquilo que você está fazendo, por que você está fazendo, tem que deixar o mercado trabalhar. E aí eu deixei, fiz uma parcial por aqui e zerei todo o meu trade aqui. Tá? Foi um trade ali que me rendeu 500 pontos, mais ou menos. Tá? E foi o único que consegui bater a meta, né, da conta em questão. Então, pessoal, comecem a usar esse tipo de filtro se vocês querem melhorar a performance dos trades de vocês. Porque existem sim trades que têm uma probabilidade maior de ser um trade vencedor, que basicamente é seguindo essa analogia que eu falei para vocês. Porque nós temos que entender, muitas vezes nós vamos ter a possibilidade de trade, só que será que aquela possibilidade realmente vale a pena? Então isso é algo para a gente analisar na hora que a gente estiver pensando em tomar as nossas operações, tá? É isso, pessoal. Vou finalizar aqui de novo. Se o áudio ficou um pouquinho ruim, né, é compreensível porque eu não estou no escritório, mas se você gostou, fortalece no like, se inscreve no canal, isso aí ajuda muito, né? Segue a gente lá no Instagram, tem também o nosso grupo no Telegram, que eu compartilho também bastante conhecimento com a galera. Fechou, pessoal? Um abraço a todos, valeu!